Eu quero começar o nosso vídeo de hoje falando de uma história bem antiga. Provavelmente você que é estudioso da Bíblia deve examinado e conhecido bastante a Arca da Aliança, aquela que Deus pediu para que eles construíssem, e essa guardava três coisas de suma importância, né? E ela andava com os israelitas desde quando frequentava o tabernáculo e depois veio seguindo eles, né, para a terra de Canaã e assim por diante, né? Então a arca, nós encontramos como Deus coordenou a construção da arca, né, que era aberta, tinha uma tampa, tinha um recipiente dentro onde guardava esses itens que Deus havia comunicado com eles, né? Então dentro da arca nós sabemos que ficava a vara de Arão, aquela que floresceu, né, quando eles estavam desafiando, ou que foi desafiada pelos lá no Egito, né, por Faraó, né, pelos os seus adivinhos, né, e também guarda o maná de quando eles estavam no deserto, tudo isso dentro da arca, e também as duas tábuas das leis do Senhor, né, dos 10 mandamentos. Assim nós podemos observar. Mas essa história começa um pouco lá em Êxodo capítulo 25, no versículo 10 ao versículo 15. Deus dá as instruções corretamente para que eles pudessem construir essa arca. Eles tiveram problema quando não obedeceram as ordens certinhas na maneira de transportar essa arca. Lembra quando morreu aquele jovem chamado Uzá, que colocou a mão na arca porque os bois tropeçaram? E aqui ele dá as coordenadas. Vamos começar aqui, depois eu quero chegar onde eles foram atacados, né, na época de guerra, e perderam essa arca. Ali nós vamos ver algo que é curioso, para a gente poder aprender uma grande lição hoje sobre objetos de adoração ou de culto que não é Deus. Mas veja comigo, capítulo 25 do livro de Êxodo, versículo 10. Também farão uma arca de madeira de acácia de 2 côvados e meio. Será o seu comprimento, e de 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro cobrirás por dentro e por fora, a cobrirá, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirão para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado e 2 argolas do outro lado. Farás também varais, né, aqueles varão, de madeira de acácia, e as cobrirá de ouro. Madeiras, os varais, né, meterá os varais nas argolas, aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. As coisas que vão dentro vai acontecer logo depois. Então, vamos fazer a arca. Esse é o modo certinho. Então, as argolas, os varais, entendemos isso, onde alguém poderia colocar no ombro, um à frente, outro atrás, os 4 pessoas ou mais iam carregar. Pois bem, eles têm a arca. E sabe-se que os filhos de Israel, né, o povo de Deus, quando eles estavam peregrinando, eles tinham que atravessar, para chegar na Terra Prometida, alguns povos que seriam povos ruins, que queriam enfrentar eles. Sabe que em determinado momento, eles vão estar juntamente enfrentando os filisteus. Os filisteus vão tomar essa arca. Por quê? Os israelitas, quando estavam obedecendo a Deus, cumprindo as coisas que Deus havia ordenado a eles, essa arca significava a presença de Deus junto com eles, o próprio Deus. E eles transportavam. Os filisteus, vendo isso, nesta guerra, tomaram a arca e a levaram para colocar em um recinto, juntamente com um deus deles. Esse deus se chama Dargon. Isso mesmo, Dagon.
esse Deus se chama? Na verdade, uma escultura montada, uma estatueta montada que eles confiavam nela, né? Por que eu estou mencionando isso? Porque daqui a pouco eu quero ligar isso aos nossos dias hoje, como o homem não está preocupado em adorar somente Deus e misturam as coisas. Pois bem, aqui os filisteus tomaram a arca e levaram e colocaram na casa de Dagom, esse Deus que era dos filisteus. E vai acontecer algo que até nos chama atenção, mas é motivo de dar até risada, para mostrar como era a força, para a gente poder entender hoje que o homem não deve colocar Deus de igual com alguma imagem da qual ele confia. Duas coisas, ou de duas vezes aconteceu duas coisas que nos chamam a atenção. Ao colocar a Arca da Aliança na casa de Dagom, então, quer dizer, Deus estava ali. Sua presença. Não que Deus é limitado a um recinto pequeno, mas significava a presença de Deus. Tinha uma força de Deus ali. De manhã, quando eles chegam lá, esse Deus chamado Dagom tinha caído de bruço e aconteceu um acidente com ele. Ficaram admirados, assustados, mas pegou de novo e colocou no seu pedestal, onde ele deveria estar, ao lado da arca. No outro dia chegou lá, estava caído com os braços quebrados, com o pescoço quebrado, meio que partidos, né, em pedaços. E eles ficaram assustados. Por quê? Eles insistiram em deixar juntos. Começou a vir doenças, como tumores, peste de ratos, neles. E eles não conseguiam guerrear. Eles se tornaram frágeis, os filisteus, e fracos. Nesse sentido, nós podemos observar que Deus está acima. E quando o homem não leva isso a sério, o homem está trazendo para si as desgraças que vêm por causa do seu erro. Mas acompanhe comigo um pouquinho dessa história, que é até engraçada. Em 1 Samuel, capítulo 5, vamos ver alguns versículos aqui. 1 Samuel, capítulo 5, ele começa bem assim no versículo 1. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdote. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Então, é como se Deus, o Criador de todas as coisas, fosse mais um Deus para eles colocarem junto com o Deus dele, o Deus chamado Dagom. Entendemos que o Deus, o Todo-Poderoso, ele não é um objeto que você coloque em algum lugar. Ele é o Todo-Poderoso, é o Deus único, é o Deus grande, é um Deus de todo o universo que criou tudo. Então eles imaginaram que vamos colocar mais um Deus e nós podemos também vencer guerras, porque os israelitas vêm vencendo as guerras com um número de soldados, homens, menor do que qualquer outro tem vencido. Bem, olha a parte engraçada. No versículo 3. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdote, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-la no seu lugar. Imaginaram, alguma coisa esbarrou, ela caiu. Colocou no mesmo lugar. Versículo 4. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído, ou já estava caído, de bruço, diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar dele, ficara apenas o tronco. Os dois braços cortados, pescoço cortado, ficou o tronco. Então, disputando força de Deus e força do Deus deles. Se você que é curioso continuar lendo, você vai ver que eles contraíram para si muitas coisas ruins. Mas ainda tem mais um versículo que eles mencionam no versículo 7. Vendo os homens de Asdote que assim era, disseram,
não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura e sobre nós, né? Quer dizer, pesou a mão. Dagon, nosso Deus. A mão de Deus é dura e pesou sobre eles. Nosso Deus Dagon. Eles confiavam nesse Deus, Dagon. E daí por diante nós podemos ver que eles vão ficar com essa arca durante 7 meses. Durante esses 7 meses foi desgraças. O povo, né, foi ficando com tumores, apareceu peste de ratos e eles começam a verificar o que vão fazer para se livrar. Só que para devolver a arca tinha que dar alguma coisa em ouro. E aí vão consultar os seus sacerdotes, seus príncipes, eles vão mandar fazer tumores de ouro, ratos de ouro, e aí vai ser levado para devolver a arca. Ele fala no versículo 12 do capítulo 5, né, de 1 Samuel, onde estamos lendo. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores e o clamor da cidade subiu até ao céu. É isso que Deus fez. Além deles roubarem a arca, Deus mandou castigo. Agora, uma coisa que eu quero conversar, antes de chegar um pouco mais, outros versículos. Nos nossos dias, você talvez tenha observado, você chega em algumas casas, existem imagens em algum canto, né? Coloca no canto, faz uma cantoneira, coloca lá, vários lugares de colocar vela, outras imagens menores, ou você viajando passa em beira de estrada, em cidades, né, imagens de algum tipo de homem que é idolatrado e adorado. Estas pessoas que fazem isso não sabem que se estão trazendo mal para si, porque um dos primeiros mandamentos que Deus faz em Êxodo, capítulo 20, versículo 1, a primeira coisa que ele faz para este povo, quando vai trazer as leis e os mandamentos, ele exige uma coisa muito forte. Vocês não vão fazer para si imagem que existe nos céus, nenhuma imagem daquelas coisas que existem nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra, nem na água, nem de animais, porque eu não permito tal coisa. E uma das coisas que tem mais hoje no mundo, tem países aí que continua idolatrando imagens. O mundo está doente. Você pode observar. Seja curioso. Você olha para muitos países, até para o nosso país. O mundo está doente. Doente e não olha para o Senhor. Ao mesmo tempo que coloca o Senhor ao lado dessa imagem, porque vão pedir para Deus em nome daquela imagem. É isso que estava acontecendo desde aquela época. Isso ficou registrado para que a gente possa observar e não cair no mesmo erro. Deus não está fazendo par com estas imagens que existem em nossos dias hoje. Quantos homens se colocaram no lugar de Deus? Quantas imagens são feitas e vendidas que a pessoa coloca junto com Deus? Pede para Deus e agradece a imagem. Pede para a imagem e diz que Deus vai ajudar. Estou colocando Deus no mesmo páreo, como se Deus fosse igual. Deus não é igual. Com isso, o homem tem trago doenças para sua própria casa, para sua própria nação, para sua própria cidade. E não é pouco. Olha o que ele diz um pouco para a gente entender. Não temos como mostrar tudo, mas podemos observar aqui que 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhos, ou adivinhadores, eles disseram: que faremos da arca do Senhor? Faz-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Responderam eles: quando enviar a arca de Deus a Israel, não as enviarei vazia,
porém enviá-las-ei a seu Deus com uma oferta pela culpa, então sereis curado e sabereis porque a sua mão se não tira de vós. Então disseram, qual será a oferta pela culpa que lhes havemos de apresentar? Responderam, segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro, 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma e a mesma sobre todos vós, sobre todos os vossos príncipes. Fazei uma imitação de vossos tumores e dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória a Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós e do vosso Deus e da vossa terra. Por que, pois, endureceis o coração, como os egípcios e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir, e eles não se foram. Falando da dureza do coração de Faraó, quando não queria deixar o povo de Israel sair da escravidão de lá. Ele lembra essa cena. Então, os príncipes fazem isso e os seus adivinhos, né? Nós podemos observar que esse tipo de acontecimento é um alerta para todos nós nos dias de hoje. Porque não é só uma coisa daquela época. Isso aconteceu. Mas hoje você basta levantar a cabeça um pouco e olhar ao seu redor. Olhar nas casas em que você visita. Olhar em vários prédios que você entra, chamado, entre aspas, de igreja. Que lá está uma imagem de algum tipo de Deus ou deusa. E o povo está cego, idolatrando, como os filisteus. E ainda coloca Deus de igual modo com aquele tipo de estátua ou de Deus que está naquele prédio. Vamos ter cuidado com tudo isso, porque o mundo já está doente o suficiente. Vamos voltar a ver o que Deus fez para que possamos ser pessoas com sabedoria e ajudar a outras pessoas a não ficarem presos à idolatria, colocando a sua estatueta do seu Deus, a sua imagem, de par com Deus, porque Deus não aceita isso. Ele é único, Ele é o Senhor, Criador de todas as coisas. Ele é o Deus único, que enviou seu Filho Jesus Cristo para nos dar a palavra da vida eterna, que é o Evangelho. Que Deus nos abençoe. Vamos ser pessoas que têm a sabedoria para não cair no erro dos filisteus e colocar Deus de igual com alguma imagem que está perto. E assim confiar em imagens que não é Deus. Se você já é inscrito no canal, que Deus o abençoe. Eu peço que você seja um mensageiro do Senhor. Envie essa mensagem a outras pessoas. Não fique preocupado se a pessoa vai ficar brava com você. Eu não fico preocupado com isso, porque eu estou falando a verdade vem de Deus. Não fique preocupado. Seja uma atalaia. Avise que a pessoa está correndo um sério risco de trazer doenças para sua própria casa, para sua própria família e perder a vida eterna. Se você é só um visitante do canal, que Deus abençoe você e a sua família. Se tem vontade de se inscrever para ser notificado em outros vídeos, fique à vontade. Você é livre, para poder continuar. Se já é um servo do Senhor, que Deus o abençoe. Eu oro por você e para todos quantos têm espalhado essas mensagens a muitos outros corações, para que possam se converter ao nosso grande Deus e não cair no erro de muitas pessoas. Que Deus nos guarde.